Olá, galera. Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Então, vamos lá iniciar mais uma aula de português, certo? Essa semana. Então, concluímos o assunto de cordel, né? Vocês responderam a atividade do livro, expliquei o assunto, vocês fizeram a correção, né? No vídeo da atividade do livro. Então, hoje vamos fazer uma leitura e interpretação, certo? De texto, uma atividade, tá? Do livro. Iremos fazer junto, porque aí eu vou explicando para vocês o assunto. Então, peguem o caderno de vocês, tá? Caneta, lápis e borracha e o livro, tá? Só lembrando que o livro que nós estamos trabalhando é o do módulo 3, tá bom? Nós já estamos no módulo 3. Então, todas as atividades, todos os assuntos que eu passar para vocês vai ser do módulo 3, tá? Se atentem, não esqueçam disso. O assunto, ou a interpretação que vamos trabalhar é a da página 30. Da página 30, tá? Até a 34. Devemos trabalhar essa atividade, por quê? Porque é uma leitura e interpretação de texto, né, juntos, e ao final, professora, por que a senhora não mandou responder antes? Então, porque vamos responder junto, porque a maneira que eu for a gente for respondendo essa interpretação de texto, eu também vou estar explicando um pouco desse gênero para vocês, tá bom? Outra coisa, quando for mais na frente, eu vou explicando para vocês o que é que eu quero que vocês façam, tá bom? Nas atividades posteriores, tá bom? Então, abram aí na página 30 para iniciarmos o assunto. Então, página 30, tem lá. Assim como o cordel, o desafio também é um gênero da tradição popular, criado de improviso e divulgado por meio da oralidade. Ele consiste em uma disputa entre dois cantores acompanhados de seus instrumentos musicais. Essa perguntinha que tem aí, em sua opinião, haverá um vencedor dessa disputa? É pessoal, certo? Mas sempre quando falamos em desafio nesse gênero, é um gênero totalmente oral, né? Vocês já ouviram falar em raps, né? Os raps, eles sempre vão fazer o rap, um dialogando com o outro, é como se fosse uma disputa, um cantando sobre alguma coisa, né? E o outro vem e canta outra coisa por cima, e assim vai, um respondendo ao outro. A mesma coisa vai acontecer também, nesse caso aí, com os repentes, né? Que é mais conhecido no Nordeste, certo? Então, vamos lá começar a leitura desse diálogo. Se atente, né? Tem essas partes aí que estão travessão, são as falas, tá? De cada um fala, outro responde. Como eu falei, esse gênero praticamente todo oral, tá? Vamos lá, começar. Eu me chamo Josué, filho do grande Romano, o cantador mais temido que houve no gênero humano. Tinha a ciência da abelha, tinha a força do oceano. Eu me chamo Manuel, por alcunha serrador. A minha serra não tosse, seja que madeira for. Os dentes dela vomitam, grande raio abrasador. Serrador eu nunca achei, cantador que me afrontasse. Nem cerco que eu não rompesse. Burro que eu não amasse. Barbatão que me investisse. E eu no chão não botasse. Josué fica sabendo. Tu vive numa cegueira, um fósforo acaba um palácio. Neblina acaba uma fera. Lá um dia a casa cai, uma vez é a primeira. Uma vez é a primeira. Eu já suspendi um raio e fiz o vento parar. Já fiz estrela correr, já fiz sol quente esfriar. Já segurei uma onça para um moleque mamar. Josué, isso é demais. É de chamar a atenção. De que seria esse raio que respeitou a tua mão? De que forma são as onças que existem no teu sertão? Página 31.
Serrador, fique ciente que se eu um dia encontrar um cantador brasileiro que eu não posso embatucar, eu mesmo chamo o diabo para ele vir me carregar. Eu sou pior do que onça, porém não pego a traição. Gosto de avisar o brabo, depois vou pegá-lo à mão, para matá-lo no claro e mostrar que tenho ação. Serrador, eu sou um tigre, meu pai foi um pantera. Todo cantador do mundo me conhece como fera. É como lá diz o outro, onde foi a casa Itapera. Eu derrubo qualquer prédio em menos de meia hora. Atiro numa pantera, juro que não vai embora. Agarro um tigre na furna, mato do lado de fora. Sansão não é, que eu conheço. Davi não, pois não é moço para ser gigante é pequeno. E devia falar grosso, se entende que me faz medo. É besteira o seu esforço. Serrador calou-se e Josué prosseguiu triunfante. Eu cantei em Pernambuco, em Alagoas e Bahia, em Sergipe, Espírito Santo, lá eu fiz tanta relia, que só cantei 4 meses, dei-me tudo quanto havia. Dei num tal Manuel do Passo, dei num tal de Julião. Correu um tal Cajarana, fugiu um Napoleão. Cesário Monte do Santo, não resistiu meu rojão. Fui a São Paulo e a Mina, voltei ao Rio de Janeiro, atrás de um brabo que havia, chamado Inácio Quinteiro. Este, eu fui na casa dele e o insultei no terreiro. Voltei para Paraíba, Rio Grande e Ceará. Fui cantar no Maranhão, dei em 10 brabo de lá. Fui correr os cantador que moravam no Pará. Certo? Acabamos de ler esse desafio. Aí vamos lá para a página 32. A primeira questão diz assim, da parte de interpretação escrita. Os cantadores desse desafio são Josué e Manuel, né? Vocês perceberam lá que sempre um cita o nome do outro, tá? Aí vem, qual deles nunca tinha sido confrontado por outro cantador? Aí lá no texto, né? Vocês vão procurar, lá tem dizendo essa parte aí, né? Na terceira estrofe, tem dizendo, o serrador nunca achei cantador que me afrontasse, nem cerco que eu não rompesse, burro que eu não amarrasse. Esse outro daí, a gente já sabe que é Josué respondendo, certo? Então, no desafio, sabemos que quando inicia, o outro responde. Aí o que respondeu, aí o que iniciou começa. E assim sucessivamente, certo? Então, na terceira estrofe, quem respondeu foi Josué a Manuel. Então, quem nunca foi confrontado, né? Josué. Coloquem aí. Quem colocou está correto. Letra B. Qual dos dois se mostrou mais confiante durante o desafio? Aí, lá no final, como vocês perceberam, né? Serrador, lá na página 31 tem dizendo, lá no início. Serrador calou-se e Josué prosseguiu triunfante. É lá no texto. Nessa parte aqui de cima da página 31, tá vendo? Serrador calou-se e Josué prosseguiu triunfante. Então, quem saiu melhor nesse desafio foi Josué também, tá? Aí tá pedindo para você explicar. Aí vocês vão colocar, pois citou diversos feitos por ele praticado. Citou diversos feitos por ele praticado. Vírgula. Como suspender um raio, vírgula. Fazer o vento parar, vírgula. Estrela correr, vírgula. Sol esfriar, vírgula. E etc, tá? Tudo isso que ele fez, que ele mostra confiante, tá lá no texto também, tá? Para vocês. Aí vem, na letra C. Josué não chama Manuel pelo seu nome. Qual é a palavra empregada para ele se referir-se ao seu oponente? Vamos lá. Olha lá. Eu me chamo Josué. Aí o outro me chama Manuel.
Aí depois Josué vai responder. Quando Josué responde, ele chama Emanuel. Quando ele chama Emanuel, ele chama por quê? Serrador, certo? Então, Josué chama Emanuel de serrador, tá? Aí vocês vão lá na letra C e marca a alternativa serrador, tá? Aí a letra D. Quem é o vencedor do desafio? Como vocês viram lá em cima, né? Quem mostrou mais confiança durante o desafio, né? Nesse desafio que é oral, foi Josué. Então, Josué, né? Que permaneceu cantando o repente. Quem ganha o repente, quem se sai melhor, né? Que canta, que diz, que faz mais coisas, esse continua, prossegue e conta um pouco de sua história, alguma coisa que ele queira falar no repente, tá? Então, como Josué foi mais confiante, né? Falou melhor, né? Contou mais história, ele saiu vencedor. Tá bom? Coloquem aí. Quem é o vencedor do desafio? Josué. Segunda questão. O que está sendo disputado nesse desafio? Aí, qual é a pergunta, né? O que está sendo disputado nesse desafio? Quem vai ser o melhor poeteiro? Quem vai ser o melhor poeta, né? Que vai cantar melhor, tá? Quem é que vai usar melhor as palavras? Quem vai trazer mais rimas, certo? Quem vai se sobressair do outro com mais histórias, com mais curiosidade, certo? E isso tudo, esse desafio é rimando, tá bom? É como eu expliquei a vocês, é o mesmo exemplo que os rappers também usam, né? Eles têm, além de cantar, né, eles têm que rimar as palavras, tá bom? Para se sobressair do outro e contar mais coisas interessantes. Então, nesse caso, aí vocês vão colocar o que está sendo disputado nesse desafio. Qual deles é o melhor poeta, tá bom? Coloquem aí. Terceira questão. Além das falas dos desafiadores, é apresentado o verso abaixo. Serrador, calou-se e Josué prosseguiu triunfante. Então, além de todas as falas que foram apresentadas antes desse trecho, né? Aí apresentaram esse verso aí. Aí, a partir desse verso daí, vocês vão responder. De quem é essa fala? De quem é essa fala? Como podemos ver lá. Essa fala é do narrador, certo? Por quê? Porque percebe-se que ele fala assim, olha, Serrador, quem é Serrador? Manuel. Manuel calou-se e Josué prosseguiu triunfante. Então, vocês percebem que a fala do narrador, por quê? Porque é precedido de 2 pontos, né? E também vocês percebem que ele está falando pelos personagens, tá? Aí a letra B pergunta, qual é a função dessa fala no meio do texto? Qual é a função dessa fala no meio do texto? Aí, qual é a função do narrador, né, no meio de um texto que é de desafio, né? É para poder dar uma pausa, né, para os cantores se calar, fazendo que dizer quem saiu vencedor. Então, é necessário que o narrador interrompa, né, para poder ver do desafio de que um e o outro falou, quem foi que sobressaiu para poder continuar a história, tá? Aí vocês coloquem aí. Narrar o fato de um dos contadores se calar, narrar o fato de um dos cantadores se calar, vírgula, fazendo do outro o vencedor. Narrar o fato de um dos cantores se calar, vírgula, fazendo do outro o vencedor. Aí vamos lá. Quarta questão. Releia mais um dos versos do desafio. Letra A. Já fiz sol quente esfriar. Letra B. Serrador, eu sou um tigre. Letra A. Foi empregado pelo cantador, no verso A, um recurso para mostrar a superioridade em relação ao outro. Qual é esse recurso? Então, no caso, no verso A, o recurso que foi mostrado para mostrar superioridade ao outro, ele quer saber qual é esse recurso. Já fiz sol quente esfriar. Você já viu alguém fazer um sol quente esfriar?
Não tem constituição, né? Então, aí, como ele está usando uma figura de linguagem para poder falar isso, ele, além disso, ele está exagerando. Então, essa figura, esse jeito que ele falou, então foi um exagero, foi uma figura exagerada. Então, essa figura de linguagem com exagero, vocês coloquem aí. Qual é o recurso? O exagero, tá? Porque vocês nunca viram o sol quente esfriar, né? Então, coloquem aí, exagero, tá? Continuando a letra A, vem dizendo, considerando que faz parte das provocações do desafio, o que a utilização desse recurso sugere. Então, é um recurso usado de provocação do desafio, esse exagero, né? Desses poetas, eles falarem assim, exagerando, que fez isso, fez aquilo, tal coisa, porque o principal objetivo é a rima, certo? Então, usando-se a partir disso, né, de provocações no desafio, o que a utilização desse recurso sugere? Né? Aí vocês coloquem aí. Sugere que Josué já faz coisas impossíveis, né? Se ele falou isso, então isso é uma coisa impossível. Então, vocês coloquem aí. Sugere que Josué já faz coisas impossíveis, tá? Letra B. Qual é a figura de linguagem empregada no verso B? Então, vamos lá. Entrando nesse assunto de figura de linguagem, né, vocês conhecem algumas. E aí o texto, essa interpretação também está trazendo para vocês algumas, tá? Mais na frente eu vou pedir uma atividade para vocês, tá? Mas por enquanto, vamos ficar aqui no texto de interpretação escrita. Então, qual é a figura de linguagem empregada no verso B? A metáfora, né? Por que a metáfora? Porque quando a Nala B diz, Serrador, eu sou um tigre. Tem como a gente ser um tigre literalmente? A gente se transformar em um tigre? Não. Sabemos que nós temos o corpo humano, certo? Então, ele usou essa metáfora, desculpe, dizendo que ele é um tigre para poder absorver algumas coisas em relação ao tigre, né? Um tigre a gente sabe que é veloz, né? A gente sabe que um tigre, ele tem suas artimanhas, então ele usou a metáfora, a figura de linguagem metáfora, para se comparar com a figura de um tigre, tá? Quando a gente faz esse comparativo, a gente está usando a metáfora. Quando eu digo fulano, né, é forte como um leão, né? Não, então, desculpe, eu digo fulano é como um leão. Estou querendo trazer o quê? As características do leão para fulano. Não estou dizendo que fulano é literalmente um leão. Estou utilizando uma figura de linguagem, tá? Que no caso é a metáfora. Aí, continuando na letra B. Explique o efeito de sentido desse emprego no texto. É como eu acabei de falar. Aí, coloquem aí a resposta como está pedindo no livro. Ao comparar-se a um tigre, vírgula, Josué se coloca como um oponente forte, vírgula, habilidoso e ágil, tá? Como um oponente forte, habilidoso e ágil. Quinta questão. Observe o verso abaixo. Tinha a ciência da abelha. A pergunta é: que palavra pode substituir o termo destacado sem alterar o sentido? Então, aí vocês percebem que, no caso, ele falou, tinha a ciência da abelha, né? O que é que ele quis dizer com a ciência? Agilidade, conhecimento ou beleza? Conhecimento, né? Porque quando ele fala ciência, é consciência, né? Consciência que uma abelha tem, né? Então, é o conhecimento, né? O que a astúcia, do que a abelha faz, né? Então, a palavra aí que poderia colocar no lugar de ciência, né? Se alterar o sentido, é conhecimento. Porque, nesse caso, ele está trazendo a palavra ciência. Ciência vem, né? Da pessoa conhecer algo. Então, não vai se enquadrar em beleza, nem em agilidade, e sim conhecimento, tá? Sexta questão.
Nesse desafio, muitas palavras foram registradas, da forma como foram pronunciadas oralmente. Outra coisa que eu queria falar com vocês. O desafio, né, pelo fato de ser um gênero oral, ele vai, o poeta, quando ele vai colocar no papel, ele vai transcrever, né, aquilo que falou oralmente, justamente igualzinho como falou, certo? Como vocês viram aí num exemplo, tinha a ciência da abelha, né? Então, no caso, ele quis dizer tinha a consciência da abelha, né? Então, são palavras que eles vão escrever como eles falaram, certo? Gênero oralmente, como falou. Vamos lá em cima no texto, voltem lá na página 30, para me mostrar a vocês outras palavras, como por exemplo, aí, ó, todas essas palavras grifadas de vermelho, né? Todas essas aqui foram escritas como eles escrevem, como eles falaram oralmente, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Botasse. E eu no chão não botasse. A gente vê esse termo? Não, eles escreveram, né, da forma como eles falam. Outro exemplo, para ele vir carregar. Aqui na página 31, está mais forte ainda, né, mostrando como ele fala, como ele escreve o que fala, né? A gente sabe que carregar, né, não é acentuado, né, é terminado com AR, né, do verbo carregar, né? Para ele vir essa marca aí que tem, não, também não é acentuada, no caso seria para ele vir, né, me carregar, tá? Outra palavra aí, que também podemos falar que eles escrevem da forma que eles falam. Primeira, uma vez é a primeira, a gente sabe que é primeira, tá? Então aí você vê muitos traços, né, da escrita, né, que foi escrito como eles falam, certo? Como a oralidade deles. Como eu falei a vocês, o desafio, o gênero desafio, ele é oral, tá? Por isso que eu tô aqui falando, quis vir trazer esse texto que tem aí no livro de vocês, para vocês irem, né, respondendo a atividade comigo e já tirando a dúvida. Por quê? Para poder, quando nas próximas atividades, né, de interpretação, vocês entenderem o que é que o autor quer, tá bom? O que o autor está pedindo em cada questão. Então, vamos lá. Continuando. Na página 33, tá? Aí vem. Letra A. Copie alguma dessas palavras. Eu falei algumas para vocês, tá? Vocês peguem aí também no texto, tem várias, tá bom? E coloque. Aí no livro eu tô trazendo uns exemplos, né? Cantador, abrasador, cegueira, fósforo, serrador, para, corre, esfria, mama, primeira, carrega e assim por diante, tá? Aí na letra B pergunta, qual é o efeito do uso dessa palavra no texto? Aí vem o que eu acabei de explicar para vocês. Vocês vão colocar. Por se tratar de um gênero, certo? Essencialmente oral, coloquem aí. Por se tratar de um gênero essencialmente oral, por se tratar de um gênero essencialmente oral, vírgula. Dessa forma, torna sua leitura mais próxima da realidade. Por se tratar de um gênero essencialmente oral, vírgula. Dessa forma, torna sua leitura mais próxima da realidade. Torna sua leitura mais próxima da realidade, tá? Então, é por isso, tá? Sétima questão. Outro recurso utilizado no desafio são as rimas, como eu falei a vocês. Os repentistas, também pode ser repentista, né? Em alguns lugares eles são chamados assim.
Os poetas, tá? Porque as pessoas que trabalham com isso, eles são essencialmente chamados de poeta, pessoas que trabalham com palavras, tá bom? E aí tá perguntando, utilizado no desafio são as rimas, né? Então a gente sabe que no desafio a rima é essencial, como eu falei a vocês, tá? Tem que rimar, as palavras têm que ter a rima, né? Além da cantoria. Aí vem dizendo na letra A, sublinhe as rimas do desafio, né? Aí vocês vão lá no texto e vão grifar as palavras que estão rimando. Vamos lá. Olha lá. Romano rimou com humano, que rimou com oceano. Na segunda estrofe, serrador rimou com abrasador e com fogo. Todas essas vocês grifam, viu? No terceiro, afrontasse rimou com amansasse, com botasse. Na quarta, cegueira rimou com fera, que rimou com primeira. Na outra, para rimou com esfriar, que rimou com mamar. Na outra, atenção rimou com mão, que rimou com sertão. Página 31. Encontrar rimou com embatucar, que rimou com carregar. Traição rimou com mão, que rimou com ação. Pantera rimou com fera, que rimou com a fera. Ora rimou com embora, que rimou com fora. Vocês estão percebendo que sempre está rimando a segunda, a quarta e sexta estrofe. E estão percebendo que são estrofes também bem metrificadas, né, com 6 versos, certo? E rimando sempre a segunda com a quarta, com a sexta, com o sexto verso, tá? Então, como eu falei a vocês, como tem isso em outros gêneros, também no desafio, como é um gênero oral, né, tem essa preocupação do autor, né, tá rimando as palavras, né, bem agrupadinhas, bem arrumadinhas, tá bom? Para poder ter essa métrica, ter essa arrumação do texto. Continuando. Ora rimou com embora, que rimou com fora. No outro verso moço rimou com grosso, que rimou com esforço. Então é fácil achar as palavras que rimam, né? Bahia rimou com arrelia, rimou com havia. Prestem atenção que a terminação delas são praticamente igual, né? Julião rimou com Napoleão, que rimou com rojão. Janeiro rimou com quinteiro, quinteiro que rimou com terreiro. Ceará rimou com lá, que rimou com Pará. Certo? Estão vendo essa preocupação do autor nas terminações, na acentuação, certo? Das sílabas. Então, tudo isso é importante, tá bom? Voltando lá, né? Para a página 33, na sétima questão, já a letra A já sublinhamos, tá? Aí vem a letra B. Em quais versos essas rimas são empregadas? Como eu acabei de falar a vocês, né? No segundo verso, no quarto e no sexto. Coloquem aí. Segundo, quarto e sexto verso de cada estrofe, tá bom? Voltando lá para o texto, vamos lá, para me explicar para vocês. Cada estrofe dessa, né, é separada por um parágrafo, tá vendo? Né? Então, e é deixado esse espaço para poder ter essa separação, essa arrumação do texto. Todas as estrofes, né, que é um parágrafo, a estrofe corresponde ao parágrafo do texto, né, é composta por 6 versos. Nesses 6 versos de cada estrofe, né, tem que ter a rima. Então, a rima desse desafio, né, desse gênero, está rimando, a segunda está rimando com a quarta, que a quarta está rimando com a sexta, tá bom? Houve essa preocupação em todas as estrofes, ou seja, professora, eu posso rimar a primeira com a segunda e depois com a quarta? Não. Você tem que fazer essa métrica, né, para poder ter essa melodia, essa rima entre as estrofes. Você não pode, né, sair da métrica, não. Você tem que
ter uma cadência, ter uma métrica para poder, né, fazer o texto com que ele rime, com que ele tenha essa cantoria, tá bom? Vamos voltar lá para agora para a página 34, tá? Virem aí a folha. Oitava questão. Uma das características do gênero desafio é a quantidade de versos que compõem cada estrofe. Como eu falei a vocês, 6 versos, né, que tem cada estrofe. Aí vem a pergunta, quantos versos compõem cada uma das estrofes desse texto? Aí vocês vão contar quantas estrofes tem no texto lá. Vamos lá, contar? Na primeira página, quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na primeira página. Na segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, certo? Totalizando um total de 15 estrofes, tá bom? 15 estrofes. Aí vocês vão lá responder na 12. Coloquem aí. Quantos versos compõem cada uma das estrofes desse texto? Aí vocês vão colocar. O texto é composto por 15 estrofes e em cada estrofe tem 6 versos. Coloquem aí. O texto é composto por 15 estrofes e cada estrofe tem 6 versos. Certo? Nona questão. Assinale as alternativas que correspondem às características do gênero desafio. Narra em versos uma disputa oral entre desafiadores? Sim, narra. Eu acabei de falar a vocês, expliquei a vocês que o gênero desafio é uma disputa oral, né? Em que os desafiadores vão estar lá disputando através dos versos, né? Das estrofes, para ver quem vai, né? Se sair melhor. Então, marquem aí. Correto. Segundo, não apresenta rima em seus versos? Não, tá errado. Tem que apresentar rimas. Lembre que a rima é que vai trazer musicalidade, certo? Ao texto, certo? Nesse caso, ao desafio. Então, não marque essa alternativa. Terceira, cada contador tem de encontrar uma resposta para os versos de desafio do seu oponente. Sim, né? Quando a pessoa for cantando, né? Ele tem que responder ao seu desafiador, certo? E ele tem que responder ao seu desafiador de forma que ele sobressaia, tá? Para poder ele sair, né? Ganhador, né? Ele se sair, sobressair do seu desafiante. Então, marquem aí a alternativa. A quarta, apresenta rimas entre o segundo, quarto e sexto verso? Sim, foi a resposta que a gente que demos na página anterior, tá? Que teve uma pergunta. Então, marque aí essa alternativa. E por último, o registro empregado é formal. Pronto, outra coisa que eu quero falar com vocês. Essa alternativa vocês não marquem. Por quê? Porque esse gênero é oral. Como vocês perceberam, ele é transcrito como como os desafiadores falam, né? Oralmente, então, a escrita deles, eles escrevem o que eles falam. Então, por isso se torna um texto informal, tá bom? 10ª questão. Os desafios apresentam a seguinte estrutura: apresentação de cada cantador, provocações que iniciam o desafio propriamente dito, perguntas e respostas, adivinhações, enigmas, contação de vantagens e habilidades entre os cantadores. Desfecho em que um cantador é declarado vencedor. Como vocês viram, né? Aí, quando chegou na outra página, né? O narrador já introduziu a fala dizendo que Josué iria continuar, né? O desafio. Por quê? Porque ele se saiu melhor, certo? Aí vem perguntando: quais estrofes do desafio lido correspondem a cada uma dessas partes? Então, vocês vão colocar lá. Essa parte é bom vocês escreverem no caderno, tá? Se não puder, aí no livro. Vocês colocam lá. Resposta, certo?
da página 34, da questão 10. Aí botem lá. Apresentação de cantador. Aí vocês botam 2 pontos. Primeira e segunda estrofe, que é quando a primeira Josué se apresenta e na segunda Manuel se apresenta. Aí vem provocação, que inicia um desafio propriamente dito. Aí 2 pontos. Aí vocês colocam da quarta à 11ª estrofe. Da quarta até a 11ª estrofe. Perguntas e respostas, né? Aí vocês veem mesmas estrofes, vocês botam lá, né? Que é a mesma coisa. Provocação iniciada, desafio propriamente dito, perguntas e respostas, que vai parte da provocação. Vocês colocam a mesma coisa. A partir da quarta até a 11ª estrofe, tá? Aí o último é desfecho em que um contador é declarado vencedor. Aí nessa daí foi a partir da 12ª até a 15ª estrofe. Desfecho em que o contador é declarado vencedor, 2 pontos. Aí vocês botam da 12ª até a 15ª estrofe. Tá certo? Por isso que é bom vocês escreverem no caderno, porque aí vocês têm mais espaço para organizar, tá bom? Então, lembrando, as provocações, né? Essas provocações podem ser feitas com perguntas e respostas, adivinhações, enigmas, tá bom? Em que eles vão estar contando vantagem. De um vai ter que contar vantagem para o outro, certo? O que contar a melhor vantagem, que se sobressair, é o ganhador do desafio. Por isso que esse gênero, né, é um gênero oral, né? Porque aí vai ter 2 pessoas. Professora, pode ter mais de uma pessoa nesse gênero? Não. É como está aqui embaixo, já dizendo. O desafio é um gênero de tradição oral, em que 2 oponentes, só podem ser 2 oponentes, tá bom? Eles vão estar criando os versos de improviso em uma disputa, né? E nesses versos vão ser empregadas as rimas, palavras, expressões, características da fala de cada um, se for da específica da sua região, tá bom? Geralmente é acompanhado por instrumento musical, como a viola e a sanfona. Tem gente também, a gente já viu esse gênero também nos ônibus, uma época, né? Mas só que eles estavam usando outro instrumento, que era o pandeiro, também pode ser utilizado, né? Pode ser utilizado qualquer instrumento musical. Lembrando que vai ser 2 pessoas, tá? Nesse desafio, nessa disputa, que é quem vai sobressair melhor, tá bom? Essa atividade, né? Eu estou respondendo com vocês, vou explicar a vocês. Estou explicando um assunto, tá? E também, ao mesmo tempo, estamos respondendo essa atividade de interpretação juntos. Eu vou passar uma atividade de pesquisa para vocês, tá bom? Para vocês responderem. E na próxima aula, né, conversamos mais sobre, tá bom? Então, vou encerrar aqui a nossa aula de hoje. E na próxima aula, nos vemos, tá bom? Então, fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau. Até a próxima aula.